Vamos à mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: suas decisões determinam o seu destino. Suas decisões determinam o seu destino. É interessante, né, quando nós falamos de decisões e vemos assim um menino tão jovem, né, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, e pensamos nas decisões que ele vai ter que tomar na vida dele. Ele já está com quantos anos? 7 anos, imagina só, 7 anos. Quando ele for um menino de 15 anos, um menino de 17, um menino de 20 anos, quais serão as decisões que ele vai ter que tomar na vida dele? Outras os pais terão que auxiliar, né? Qual a escola que ele vai estudar, mas outras vai ser assim intrínseca dele mesmo. O que ele vai querer cursar? Para que ele vai ter mais afinidade? Então as decisões que nós tomamos bem na tenra idade, elas começam a trilhar o nosso caminho. Então, desde a nossa tenra idade até os 30 anos, normalmente nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. Eu mesmo lembro das decisões que eu tomei até os 30 anos. Inclusive posso colocar aí no pacote a minha conversão, foi com 29 anos. Então toda decisão que eu tomei na minha vida me levou até o momento de agora, o momento de hoje. Então as suas decisões determinam o seu destino. E para nós iniciarmos, nós vamos para o Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Também no Salmo 144, no versículo 4, diz assim: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Outro texto muito interessante também, Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz que o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então são textos assim que falam da brevidade da nossa vida. A nossa vida ela passa muito rápido. Às vezes eu converso lá, eu trabalho em colégio, eu converso com os jovens, e para os jovens aquele período parece que é um período longo, um período que se arrasta. Mas aí eu comento com eles: olha só, eu me lembro exatamente quando eu tinha 14 anos, eu me lembro exatamente na sala de aula que eu estudava, eu me lembro exatamente os meus colegas de sala de aula, eu me lembro exatamente em qual escola, em qual sala que eu estudei no meu primeiro ano do ensino médio, eu me lembro exatamente quando eu terminei esse ensino médio, eu me lembro exatamente das companhias que andavam comigo, e parece que foi ontem. Então a nossa vida ela é muito breve, e nós temos que pensar muito nas decisões que nós tomamos a cada dia, porque essas decisões vão nortear toda a nossa vida. Hoje aqui, eu não estou vendo nenhum sexagenário aqui, hoje não tem ninguém, 60, ou tem? Não tem. Então, nós ainda estamos num período em que as nossas decisões são extremamente importantes. E não é porque é sexagenário que a decisão não será importante também não. Porque nós vemos aí na política um monte de sexagenário e até mais tomando decisões erradas nas suas vidas, nas suas carreiras, entrando por um caminho ruim, um caminho que é prejudicial para ele próprio, para a sua família, para a nação brasileira. Então todos nós tomamos decisões e todas as decisões que nós tomamos têm consequências. Nada do que nós fazemos em nossa vida passa em branco. Então é importante nós tomarmos decisões corretas
E para nós cristãos, como é que nós nos embasamos para tomar essas decisões? Nós nos embasamos pela palavra de Deus. Sempre que nós tivermos que tomar uma decisão, nós devemos orar, ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir pelo caminho certo. O Espírito Santo de Deus, ele não nos empurra, mas o Espírito Santo de Deus é um cavalheiro que nos conduz, para que nós tomemos decisões corretas na nossa vida. Olha só o que diz lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então o nosso Deus, ele veio para que nós tenhamos vida. Então, se nós temos que tomar decisões, temos que tomar essas decisões embasadas na palavra de Deus. Porque quando nós colocamos Jesus no negócio, quando nós colocamos Jesus à frente, olha só, a nossa vida, ela é plena. Acabamos de passar o período do carnaval. Quantos jovens tomaram decisões erradas no período do carnaval? Esses dias eu estava conversando com um irmão daqui da igreja, que tem uma loja ali em frente à UPA, e ele estava me falando da movimentação naquela UPA nos dias de carnaval. Era gente ensanguentada, era gente quebrada, era gente drogada, era gente arrebentada que chegou naquela UPA nos dias de carnaval. Pessoas que tomaram decisões erradas na sua vida. Ah, pastor Robson, mas aí é como eles falam por aí, né? É só uma decisão de carnaval, é só um negocinho de carnaval. Não é. Porque no carnaval as pessoas engravidam. No carnaval as pessoas morrem. No carnaval as pessoas se contaminam. E às vezes alguma doença que vai levar para o resto da vida. Então são decisões que a pessoa toma ali de uma hora para outra, como se não fosse nada, e a mídia tem ensinado isso, né? Que as decisões, você pode viver a sua vida, você pode fazer o que você quiser da sua vida, viva e seja feliz. É isso que a mídia tem pregado hoje em dia. Viva e seja feliz, e o resto é resto, não esquenta a cabeça não. O negócio é você estar feliz hoje. Então aquelas pessoas tomam uma decisão errada. Às vezes entram por um caminho de vício. Ah, fuma só aquele negocinho ali, que isso aí é só uso recreativo. Isso aí é bobeira. Pode usar esse negocinho aí que não tem problema não. Então a pessoa adentra fumando só aquele cigarrinho, depois passa para outras drogas mais pesadas e às vezes no final acaba no crack, detonando a sua própria vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão em volta. Por causa de decisões impensadas, decisões de momento. E as nossas decisões, elas definem o nosso destino. No próximo slide tem uma citação de Tony Robbins. Tony Robbins, ele é um grande coach americano. Ele diz assim: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Então toda decisão que você tomou na sua vida, ela te trouxe até o momento atual. Ele é coach, né? Ele trata com pessoas que querem sair do ponto A para chegar no ponto B. E para sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem que tomar decisões assertivas. Então é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E todos nós tivemos decisões importantes na nossa vida. Eu me lembro lá, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer um curso preparatório para as Forças Armadas. E hoje eu vejo que naquela época eu não me dediquei o que eu poderia ter me dedicado. Eu tive amigos que entraram para as Forças Armadas, seguiram carreira lá dentro e eu não entrei. Se eu tivesse me dedicado naquele momento, talvez hoje eu estivesse lá dentro das Forças Armadas. Só que a oportunidade passa. Nós temos que entender isso, que as decisões que nós tomamos
pode nos levar por um caminho em que as oportunidades passam. Porque eu podia fazer aquela prova para entrar nas Forças Armadas até uma determinada idade. Depois daquela idade que eu tomei juízo, eu não pude mais entrar, por causa de uma decisão que eu tomei anterior. Olha só, outra coisa muito legal. Steve Jobs, isso aqui quando ele já sabia que estava doente. Lembrar que estarei morto em breve é uma ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Então, quando nós acreditamos, quando nós temos a certeza, porque às vezes a gente não sabe, a morte às vezes na nossa vida é um negócio meio intangível, é um negócio meio distante. Eu mesmo morei sempre longe da minha família, sempre longe dos idosos da família, e quando chegava uma notícia que algum parente havia falecido, chegava por carta, era um negócio assim bem intangível mesmo. Lá em casa era todo mundo jovem, minha mãe era jovem. Muito obrigado. Minha mãe jovem, meus irmãos jovens. Então, a morte sempre foi uma coisa distante nas nossas mentes. Mas quando Steve Jobs, ele soube que estava partindo, ele diz, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Quando nós temos a consciência que nós não somos eternos, nós passamos a tomar a decisão de olhar para o que é mais importante. Então faça uma reflexão aí na sua mente agora, faça uma reflexão consigo mesmo. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante para você? O que é mais importante no seu coração? O que é que faz você, às vezes, até perder o sono pensando naquilo, de uma forma positiva? Steve Jobs, infelizmente, percebeu isso no final da vida. Jeremias 29:11 tem uma palavra muito boa para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus, Ele quer nos dar esperança e um futuro, mas é preciso que nós tomemos as decisões corretas na nossa vida. Pensa lá no momento da sua conversão, naquele momento em que o Espírito Santo falou ao seu coração, naquele momento em que você levantou a sua mão a Cristo e você recebeu a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Esse foi um grande momento de decisão, foi o divisor de águas da sua vida. Você imagine esse dia aí que você está pensando agora, se imagine naquele dia. Se você tivesse dito não, se você tivesse desistido, se você tivesse ido embora, como estaria a sua vida agora? Eu lembro como é que era a minha vida. Ouvia muito rock and roll, muita Legião Urbana, aquela fase que o Renato Russo estava depressivo, ficava ouvindo aqueles LPs mais novos dele, e a gente ouvia aquilo, quanto mais ouvia, mais triste ficava. Ia estar lá ouvindo ainda essas coisas. Mas no dia que eu entreguei minha vida na mão de Jesus,
A alegria, ela entrou no meu coração, e eu tenho certeza que entrou na sua também. Foi o grande momento das nossas vidas, quando nós entregamos nossas vidas nas mãos de Cristo. É o momento da virada na nossa vida. Mas porque você tomou a decisão correta. Quando eu penso nisso, passa um filme na minha cabeça. Se eu tivesse tomado a decisão errada naquele dia, será que teria um outro dia? Será que eu teria uma outra oportunidade? Não sei. Não sei se eu teria. Então é importante que nós tomemos uma decisão certa. Porque o Senhor nos diz aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então escolha o caminho certo. Na vida precisamos tomar decisões importantes, focar naquilo que importa, minimizar os arrependimentos, viver de maneira mais plena. Então todos nós precisamos disso aqui, tomar decisões importantes. E essas decisões importantes aqui, todos nós teremos que tomar. Não depende da nossa vontade. As decisões importantes, elas se apresentam em nossa vida. Ou você vai tomar essa decisão em suas mãos, ou você vai deixar para lá. Mas essa decisão importante, ela vem para a nossa vida. Focar naquilo que importa, é o que eu já falei. Aquilo que é mais importante para você. O que é mais importante? Minimizar os arrependimentos. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem se lamentando pelo passado? Às vezes não é pelo que fez no passado, é pelo que não fez. Quantas vezes nós deixamos passar as oportunidades e não fazemos? Como eu não fiz bem aquele curso para as Forças Armadas. E a gente fica pensando nesses arrependimentos ali. Então, quando nós tomamos decisões corretas, decisões assertivas, nós minimizamos os arrependimentos na nossa vida. É tão bom você conversar com uma pessoa saudável, uma pessoa que cresceu dentro da igreja. Eu tenho vários amigos que cresceram dentro da igreja, e quando chegaram na adolescência, eles tiveram que tomar a decisão. É Cristo ou é mundo? E eles tomaram a decisão por Cristo. E hoje são pessoas cristãs, pessoas que viveram sempre dentro do Evangelho, que foram ensinados no caminho que devem andar. Mas imagina só, se tivessem passeado lá fora, que consequências poderiam ter trago para suas vidas? Sabe, tem muita gente que cresce dentro da igreja, mas chega na adolescência e quer experimentar o mundo. Só que o mundo não é pai. O mundo não é pai e nem é padrasto, como o pessoal fala por aí. Que padrasto também pode ser gente boa. O mundo, ele é o carrasco. É aquele que te machuca, que te tortura, que te deixa com sequelas. Sabe, às vezes a pessoa está na igreja, aí sai da igreja, vai passear lá fora. Aí chega lá fora, engravida indevidamente, pega uma doença, contrai aí uma doença muito grave, se endivida todo, porque sai da direção de Deus. Às vezes volta. Às vezes volta. Porque aquele que é de Cristo, né? A palavra já diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele retorna para a casa do Senhor. Só que, infelizmente, retorna trazendo as consequências do passeio lá no mundão. Viver de maneira mais plena. Isso aqui, viver de maneira mais plena é viver nos caminhos do Senhor. O que é pregado por aí é diferente, né? Se você se converter, acabou para você, acabou. Não tem mais diversão. Dia de domingo vai ser socado numa igreja. Dia de semana também.
vai ter culto de consagração, vai ter congresso, vai ter passeio, vai ter isso, vai ter aquilo, tudo dentro da igreja, acabou a sua vida social. É o que eles pregam por aí. Mas o que nós vivemos aqui é verdadeiramente essa vida plena, essa vida que não precisa de álcool para ficar alegre. Eu fico impressionado às vezes conversando com alguns colegas assim, que não são crentes, a festa deles, e até me lembro de umas festas que eu ia dos roqueiros lá, a festa era cada um levava 1 litro de cachaça, só isso, tinha nem comida na festa. Quando acaba a cachaça, acabou a festa. Sabe, que vida é essa? E o crente não, o crente ele se reúne, sempre alegre, sempre feliz, dando glória a Deus. Está tudo 100% na vida do cristão? Não está. Mas o cristão, no meio da dificuldade, ele glorifica a Deus. Isso é vida plena, é viver de maneira mais plena. Primeiro tópico da mensagem. Seja grato sempre. A primeira decisão é a decisão de gratidão. Seja grato sempre. Sabe, o cristão, ele aprende na igreja a ser grato. Momento dos dízimos e das ofertas é um momento de gratidão. Quando nós entregamos as nossas ofertas ao nosso Deus. Mas não é só na área financeira, não. Nós somos gratos porque Deus cuida de cada área da nossa vida. Cuida da nossa saúde, cuida da nossa família, cuida da nossa vizinhança, cuida dos nossos estudos. Deus, Ele é conosco em cada área da nossa vida. Eu fico pensando aí, como é que Deus guarda essa juventude, como é que Deus tem guardado os nossos jovens, que têm vivido aí nesse mundo tenebroso, esses jovens que têm que sair de casa para ir para o trabalho, para ir para a universidade, e dentro das universidades o negócio está complicado, das universidades públicas principalmente. Está muito complicado você ser um jovem cristão dentro da universidade. A perseguição ela é tremenda. Mas o nosso Deus tem guardado os nossos jovens e tem livrado os nossos jovens dessa doutrinação que tem nas universidades. Então o jovem cristão, ele também é grato a Deus porque Deus tem guardado. Olha o que diz ali em Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Era Jó glorificando a Deus no momento de dificuldade. Era ser grato a Deus. Sabe por quê? Você pega o livro de Jó para você dar uma lida lá. Jó passou por dificuldades assim tremendas, mas ele tinha a certeza, você lendo o livro, você tem a certeza que ele não duvidou nenhum momento, e Deus honrou a fé de Jó. Ele passou por muita luta, muita provação, muita gente falando besteira na cabeça dele, os amigos dele, a esposa dele, imagina o povo todo lá falando um monte de coisa, mas Jó permaneceu firme. Ele foi grato a Deus porque ele sabia que enquanto ele estava vivo, Deus poderia fazer maravilhas na vida dele, e conosco também é assim, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós estivermos vivos, Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. Não importa o que você acha que é impossível. O seu impossível é ridículo para Deus. Deus, ele é tremendo. Ele pode mover esse seu impossível. Olha a vida de Jó. Humanamente falando, era impossível a vida de Jó mudar. Não vem me dizer assim, não, pastor, eu achei que o Jó ia melhorar. Não, se você pegar o texto lá e for lendo, friamente assim, se você não soubesse o resultado final, você falava, esse cara aqui,
Está ruim para ele. O negócio é ele abandonar esse Deus aí e morrer logo. Humanamente falando, era impossível. Mas Jó, ele diz aqui, disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando nós passamos lutas, passamos dificuldades, glorifique a Deus. Eu sei que não é fácil. Ah, pastor Robson, falar isso aí, porque você não está enfrentando a luta que eu estou enfrentando, aí é mole. É mole chegar aí e falar isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas seja grato a Deus, porque Ele ainda vai fazer maravilhas na sua vida. Olha o que diz aqui em Tessalonicenses 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É o pastor Robson que está falando isso? Não. É o que está escrito ali na palavra de Deus. É a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então Deus, Ele espera que nós sejamos gratos, nós demos graças a Ele, porque Ele é o Deus de toda a provisão. Deus, Ele é onipotente, Ele pode tudo na nossa vida. Então tome a decisão de crer no nosso Deus, tome a decisão de ser grato. Segunda decisão: viva de maneira generosa. Decisão da generosidade. Viva de maneira generosa. Olha, quanto crente que a gente conhece que não é generoso. Eu tenho um amigo, que ele é pastor, né? Aliás, ele foi meu pastor também. E ele sempre contava que ele fazia seminário. Aí, seminário grande, né? Um seminário grande. Muita gente abastada. Aí, num dia de chuva assim como esse, os caras tudo de carrão, falavam: ô fulano, tchau, tchau, até semana que vem, até tal dia. E ia embora, e ele ficava lá na chuva, ia para casa a pé, na chuva, e os caras de carrão nem ofereciam uma carona. Sabe, a generosidade tem que estar dentro da gente. Nós temos que ser pessoas generosas, temos que ser pessoas doadoras, temos que ser pessoas que têm generosidade não só para os nossos irmãos, não só para os domésticos da fé, mas também termos a generosidade para ajudar, como tem aqui o Sopão, ajudar pessoas que nós nem conhecemos, ajudar pessoas que precisam de uma oração, ajudar pessoas que estão precisando de uma palavra. É como o pastor Cláudio Santana sempre fala aqui: não adianta você ir para a rua distribuir folheto sem você explicar o que está escrito naquele folheto. Então, quando você você dedica um tempo, eu não quero nem falar gastar, porque não é gastar. Quando você dedica um tempo a uma pessoa para explicar uma passagem bíblica, você está sendo generoso. E olha o texto de Mateus 20, 28, o que diz? O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós que estamos aqui na casa de Deus, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não estamos aqui para ser servidos, não. Muita gente vem ao culto e fala: eu não gostei do culto de hoje, a palavra foi mais assim, o louvor também foi assim. Mas nós não estamos aqui para ser servidos,
Nós estamos aqui para servir, para glorificar o nosso Deus, para engrandecer o seu nome, para pregar o seu evangelho, para levar a sua palavra, as suas boas novas, para levar o amor de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que seguir o exemplo dele, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Todos nós somos servos de Cristo. A gente tem que botar isso na nossa cabeça, senão às vezes a gente pode se perder com isso. Todos nós somos servos. A igreja é um ajuntamento de servos de Cristo, servos que tem que realizar o ID de Cristo, tem que levar o seu amor, a sua palavra, o seu ensino. É para isso que nós estamos aqui. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo generosos. Então, é a decisão da generosidade. Vamos avançar mais um pouquinho. Atos 20 e 35. Lembrando as pessoas do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, quando nós damos o nosso tempo, quando nós damos o nosso carinho, quando nós damos uma palavra, há mais felicidade nisso do que em receber. É muito interessante, né? A gente que prega, a gente percebe isso claramente, que quando nós estamos aqui, nós estamos dando, e quando nós estamos dando, o Senhor vai nos abençoando a cada momento, a cada reflexão que nós fazemos na mensagem, o Senhor fala conosco, e nós somos abençoados. Então, há maior felicidade em dar do que em receber. Peter Marshall diz assim: a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Não importa quanto tempo você está vivendo, não importa. Mas o que importa é o que você está fazendo da sua vida, quais são as suas decisões, o que você tem feito da sua vida, a quem você tem abençoado. Sabe, irmãos, às vezes você nem percebe, mas só de você ter entregue a sua vida ao Senhor, você já fez o bem para um monte de gente. Porque as pessoas, elas vão ver a mudança na sua vida. Eles vão ver como você era, como você andava, o que você falava, o que você vestia, sem você precisar pregar, sem você precisar falar nada. Só de você ter entregue a sua vida nas mãos do Senhor, as pessoas serão abençoadas por isso. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Caminhando, mais uma citação legal aqui, ó, olha só. Albert Schweitzer: não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Coisa maravilhosa, né? Os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Aí a gente fica sabendo das notícias, né? Que as pessoas se aposentam, enfiaram isso na cabeça do brasileiro, né? O sonho do brasileiro é se aposentar. Ah, meu sonho é me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. Para quê? Para ficar sentado em casa vendo televisão? Para ficar na pracinha jogando dominó? Aí o que acontece? A pessoa fica doente, cai de cama e morre. Porque, perdeu o seu propósito, um meio de servir. E outros que nós vemos por aí, que quando se aposentam, trabalhavam naquilo que não gostavam, mas no momento que se aposenta, se dedica a fazer o bem para as pessoas, se dedica a ensinar as pessoas. Tem tanta gente com conhecimento aí para passar,
Tanta gente que está se aposentando com muito conhecimento, com tanta coisa boa para passar. Aí a pessoa se aposenta e vai procurar um meio de servir. Isso aí traz longevidade, traz saúde, traz bênção, traz tudo aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Nós precisamos servir. Terceiro, ame sem parar. Decisão do amor, que tem tudo a ver com o nosso tema anual. Igrejas que amam crescem. Decisão do amor. Ame sem parar. A gente vê as pessoas declararem: eu não amo mais, não amo mais, não amo mais, parei de amar, não amo mais. Mas amar é uma decisão. Amar o nosso irmão é uma decisão. Mas eu não vou com a cara daquele irmão, eu não sei, usa até uma expressão que puxa lá de fora: o nosso anjo não bateu. Traz uma expressão lá de fora e joga dentro da igreja: o nosso anjo não bateu. Irmão, a decisão é amar. Decisão do amor. Nós decidimos amar ou não amar. Nós decidimos fazer ou não fazer. Nós decidimos estar junto ou não estar junto. Nós decidimos caminhar junto ou não caminhar junto. É uma decisão. O amor é uma decisão. Então, igrejas que amam crescem. E nós somos igreja de Cristo. O Espírito Santo vive em nós. Então, se nós tivermos a decisão, tomarmos a decisão de amar, nós cresceremos. Cresceremos espiritualmente, cresceremos mentalmente, mas é uma decisão. Ou você decide amar e crescer, ou você decide não amar e ficar estagnado? Não. Porque ninguém fica estagnado, você vai andar para trás. Aí a gente vê às vezes, falar de novo aqui dos desviados. A pessoa era uma pessoa cristã. Eu até postei no grupo aí um dia desse, aí o irmão Antônio comentou, um rapaz falando tudo da Bíblia, tudo na ponta da língua, conhecia as passagens de cabeça, né? Que tem gente que tem facilidade de decorar passagem, eu não tenho, eu não consigo, assim, passagem então com a numeração, então, eu nem esquento a cabeça com isso, porque quando eu estava estudando lá no seminário, eu descobri que essa numeração veio muitos anos depois, né? Então eu nem esquento a cabeça com isso. O importante é você lembrar da passagem. Mas o cara, ele conhecia as passagens assim, por número, aí, capítulo, versículo, falava tudo bonitinho, com a voz impostada. Mas sabe onde ele estava? No meio-fio. No meio-fio. E as pessoas estavam assim, espantadas com o conhecimento daquele homem. Era um morador de rua. No final do vídeo ele mesmo declara que ele fuma crack, toma álcool e está com a vida toda arrebentada. Porque se nós não tomarmos a decisão de amar, isso não serve de nada para a nossa vida. Não adianta a gente conhecer a Bíblia, não adianta. Tem tanta gente erudita que conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece a história de Israel, mas não crê, porque não tomou uma decisão de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na sua mão, a decisão é sua. Ou você crê ou você não crê, ou você ama ou você não ama. Eu não posso levantar a mão, eu não posso receber Jesus na minha vida, porque você não conhece minha família. Eu vou ser o único crente da minha família, eu vou ser perseguido. A decisão é sua. Eu não posso receber Jesus na minha vida, porque lá no meu trabalho eu vou começar a ser perseguido. Se as pessoas descobrirem lá que eu sou crente agora, vão começar a me perseguir. Você não sabe como é que está esse Brasil? A decisão é sua. Tome a decisão de amar. Olha o que diz aqui em Mateus,
22:37. Mateus 22:37 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então é uma decisão. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A nossa alma é a nossa psique. Então ame a Deus. A psique, ela te dá o poder de decisão. Você pode decidir amar a Deus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí ele diz: este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Outra decisão que você pode tomar, outra decisão com a sua mente: amar o seu próximo como a si mesmo. Rick Warren diz assim, pastor Rick Warren: a melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Então é agora. É agora que você decide amar. Porque você não sabe o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer nessa madrugada. O Senhor pode te chamar. É como aquele pastor engraçado fala, o pastor Cláudio Duarte: nós estamos numa fila ali, não sabemos qual é o nosso número. A gente pode daqui uma hora o Senhor cantar lá o nosso número lá e leva a gente. Então o melhor momento é agora. Tome a sua decisão agora, ame a Jesus, ame o seu irmão, ame o nosso Deus, ame a obra de Deus. O melhor momento é agora. Você não sabe o dia de amanhã. Quarto, libere perdão. Decisão de perdoar. Isso aqui é um negócio muito complicado, porque tem muita gente carregando bola de ferro no pé. Já viu aqueles filmes que o cara carregava uma bola de ferro no pé, o prisioneiro? Tem muita gente vivendo numa prisão assim, porque não libera perdão. Sabe, a falta de perdão na nossa vida é um veneno na nossa vida. E tem gente que lembra, e lembra muito, lembra das coisas lá de trás, coisa que você nem lembra mais, a pessoa está lembrando. Coisa que você fazia lá quando você era adolescente, a pessoa ficou magoada, você fez um bullying com ela na escola, e aquela pessoa carrega aquela raiva de você até o dia de hoje. Sabe, fica com o coração pesado. Aí fala: fulano agora é crente? Aquilo ali não vale nada não, eu conheço a vida dele toda, fez muito mal para todo mundo. Fez muito mal. Falta de perdão. Então, meu irmão, minha irmã, assim como eu também, se a gente tiver a falta de perdão no nosso coração, para alguma pessoa, para alguma situação, tome a decisão de perdoar. É uma decisão consciente. Sabe, a nova geração inventou um negócio aí de sentir, de estar apaixonado por Cristo, mas a Bíblia, ela fala muito mais em saber e crer do que em sentir. Mas eu ainda tenho raiva daquela pessoa, pastor, eu tenho muita raiva, eu não consigo perdoar. Tome a decisão de perdoar, independente da sua raiva. É a sua raiva que manda em você? É toda vez que você tem raiva, você coloca essa raiva em prática? Se a gente fosse colocar a nossa raiva em prática todo dia, a gente ia sair socando a cara de um monte de gente. Porque na hora da raiva, na hora a gente fica nervoso, na hora a gente pensa em socar a cara. Mas como nós controlamos a nossa mente
e tomamos a decisão consciente de não fazer, nós conseguimos viver em sociedade. Então, da mesma forma é com o perdão. Quando você toma a decisão consciente de perdoar, você consegue perdoar. Não estou falando aqui para você viver, aquela pessoa fez um mal para você assim, daqueles que está lá no rol dos crimes. Não estou falando para você conviver com aquela pessoa, mas eu estou falando para você perdoar, liberar perdão e tirar esse veneno do seu coração. Sabe, a pessoa ela vive presa, vê o outro, chega a dar aquele peso no coração, aquela raiva. Isso faz mal para a gente. Olha só, o que diz lá em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, olha só, hein? Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Vamos ler de novo isso aqui? Olha só que interessante, olha só. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Deus ele está falando aqui que se a nós não perdoarmos, Ele também não vai nos perdoar. Ah, pastor Robson, Deus é amor, pastor Robson. Deus é amor, Deus perdoa tudo. Deus, só porque eu estou com raiva do fulano lá, se eu pudesse pegar ele, ele ia ver só. Você acha que Deus não vai me perdoar? Marcos 11, 25. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Está escrito ali, preto no branco. Se nós não perdoarmos, Deus não perdoa. E todo mundo aqui tem pecado, ninguém é santo. Todos nós pecamos, todos nós a cada dia. Então a cada dia Deus vem nos perdoar. Mas tem a condição, se a gente não perdoa, também não é perdoado. Lembra lá da passagem lá do credor incompassivo? O sujeito estava devendo um dinheiro grande, foi lá pedir pelo amor de Deus, foi liberado da dívida. Quando chegou lá fora, encontrou o outro que devia uma graninha para ele, queria executar. Sabe, Deus perdoa um caminhão de pecado nosso. Caminhão, um Boeing, um A380, cheio de pecado nosso. Aí aquela pessoa que falou alguma coisa para a gente, nós não perdoamos. Está ali. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E está aí a palavra de Deus e você faça a sua reflexão. Salmo 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Deus é bondoso e perdoador, rico em graça para todos que te invocam. Então fala com Ele: Senhor, tira esse peso do meu coração, tira isso da minha alma. Quem não perdoa fica com a alma pesada, a alma atribulada. Citação de Martin Luther King, que diz assim:
O perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Sabe, lá em casa, já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Minha mãe, ela não permitia que eu e meus irmãos ficássemos de mal. Não tinha isso lá em casa. A gente saía no pau, brigava pra caramba. Mas daqui a meia hora, a gente era tudo amigo. Porque minha mãe, ela sempre ensinou isso pra gente, desde pequenininho. A gente brigava, ela falava, vai lá, abraça seu irmão lá, vai lá, dá um abraço no seu irmão, a briga acabou aqui, acabou agora. A gente não parou de brigar por causa disso, mas criou esse sentimento no nosso coração. Meia hora depois, acabou a briga. E eu já conheci colegas meus, de adolescência, que ficava anos sem falar com o irmão, ficava de mal com a mãe, ficava de mal com o pai, por falta de perdão. Porque o perdão é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Sabe, a pessoa, ela fica parada, fica estagnado, fica ali trancado, porque enquanto não perdoa, não reinicia, enquanto não perdoa, não vai para frente. Último tópico: confie em Deus. Decisão de fé. Confie em Deus. Decisão de fé. A gente falou de Jó. Jó, ele tomou a decisão. Foi uma decisão de Jó. Confiar em Deus. Uma decisão de fé. Sabe, às vezes vai ter ocasião na nossa vida, ou várias ocasiões, né, que nós teremos que tomar a decisão de fé. Talvez você já teve que tomar essa decisão, mas se ainda não teve, vai chegar um momento em que você vai ter que tomar uma decisão de fé na sua vida. E é assim mesmo, é uma decisão. Ou você vai crer ou você não vai crer. Ou você vai crer que Deus vai agir na sua vida, ou vai entregar os pontos. Quantos milagres nós vemos por aí, milagres verdadeiros, de pessoas que foram diagnosticadas com câncer, foram diagnosticadas com Alzheimer, foram diagnosticadas com um monte de doença. Os médicos já tinham dado o prazo de vida final para aquelas pessoas, e Deus agiu na vida delas, porque eu tenho certeza que essas pessoas, elas tomaram uma decisão de fé. Sabe, quando nós tomamos essa decisão na nossa vida, Deus, ele age. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que é o nosso Pai, ele é o nosso Pai, que ele vai cuidar de nós, vai cuidar de nós, que nós somos as suas ovelhas e ele é o nosso pastor, ele é o nosso pastor, não é brincadeira. Deus não brinca com a gente. Romanos 8,38 diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Só falou coisa braba ali, hein? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada disso pode nos separar, meus irmãos. Quando Deus, ele age na nossa vida, nem a morte, nem anjo, nem demônio. Tem gente que tudo coloca a culpa no demônio, mas demônio não pode te separar do amor de Deus. Demônio não tem poder nenhum sobre a tua vida, porque o Espírito Santo habita em você.
Nada pode te separar do amor de Deus. Sabe, às vezes nós temos que reler essa passagem, e reler, e reler, e reler, e reler, para entrar na nossa cabeça. Que é um negócio assim tão maravilhoso, tão espetacular, quando nós lemos uma passagem dessa daqui, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Decisão de fé. Você vai tomar a decisão de crer nessa passagem hoje? Você vai tomar a decisão de crer no que o nosso Senhor está falando para você neste momento? Olha, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que é o Senhor falando com você? Então tome a decisão de fé. João 3,16, para nós encerrarmos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, decisão de fé, para que todo aquele que nele crê. Então, só se você tomar a decisão, você vai receber aquele benefício ali, ó. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Decisão. Geralmente a gente toma essa decisão no momento da nossa conversão, de crer que o nosso Deus, Ele nos salva, de crer que o nosso Deus, Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Você já assistiu o filme Paixão de Cristo? Olha, eu já vi alguns documentários falando que aquilo ali não é nem a metade do que Jesus passou na cruz. E já é terrível aquele filme. Já é terrível. O do Mel Gibson. Mel Gibson. Paixão de Cristo do Mel Gibson. Já é um filme terrível. E os documentários dizendo que aquilo ali não foi nem a metade. Você imagina o que Jesus passou na cruz por causa de cada um de nós. Mas é preciso nós tomarmos uma decisão. E para concluir, Jesus é aquele que nos dá motivos para sermos gratos, que nos habilita a vivermos de maneira generosa, amando, perdoando e cheios de fé. Tome a decisão. Não deixa para amanhã. Tome a decisão hoje. Ame, seja generoso. Tome a decisão de fé. Sabe, decida hoje mudar a sua vida. Sabe que às vezes a gente vai naquela caminhada cristã há tantos anos que a gente se acostuma. A gente se acostuma com a vida cristã. Mas a vida cristã, ela não é um hábito. A vida cristã, ela é um caminho de maravilhas que Deus faz para a gente. Sabe, é porque tem tanta coisa que Deus nos livra que a gente nem fica sabendo. A gente nem passa pela situação, porque Deus guarda e Deus livra. Aí a gente não fica sabendo, acha que Deus não está agindo, mas Ele age na vida de cada um de nós. Então curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Ele pelas decisões que Ele tem nos ajudado a tomar. Suas decisões determinam o seu destino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos na Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor tem nos orientado a cada dia, a cada momento, a cada segundo, Senhor. Ó Pai, que nós possamos tomar as decisões assertivas, aquelas decisões que estão segundo a Tua palavra, as decisões, Senhor, que nos faz trilhar o Seu caminho, que é um reto caminho, Senhor.
Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele venha atuar em nossos corações e nos faça, Senhor, a cada momento, a cada dia, seguir os Teus caminhos. Então, Pai, nessa noite, nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.